Querido, o Salmo 133 é um salmo bem pequeno, de apenas 3 versículos, e vocês têm ali algumas expressões difíceis de entender, mas quando você olha o versículo primeiro, ele está estreitamente ligado com uma promessa no versículo 3. O versículo primeiro ele diz assim: ó, como é bom e quão agradável é os irmãos estarem unidos, reunidos. Aí o versículo 3, ele repete assim: ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Há coisas que Deus só faz quando você está em unidade com o corpo de Cristo, em reunião com a igreja de Jesus, quando você está alinhado com a igreja, alinhado com os propósitos do Senhor. Tem coisas que Deus vai fazer sozinho, na tua vida, no teu particular, na tua casa, no teu devocional, mas há outras coisas que Deus ele vai operar através da igreja reunida, através do povo de Deus celebrando a Jesus. Por isso, esteja com seu coração aberto, porque nessa noite, com certeza, o Senhor vai estar ordenando, derramando aqui bênção e vida para sempre sobre você, sua casa, em nome de Jesus. Vou ficar em pé, queridos? Vou ficar em pé? Aleluias. Convidar meu irmão Bair para estar orando ao Senhor, dando início à celebração dessa noite. Depois quero te convidar a adorarmos a Ele. Amém. Vamos orar, amada igreja, vá colocando assim diante do Senhor qual é a motivação que tu estás aqui nesta hora, qual foi a tua motivação que fez com que tu saísse da tua casa nesse tempo chuvoso. Vai deixando Deus trazer ao teu coração, à tua memória, como diz na sua palavra, aquilo que pode te dar esperança. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações, Ele conhece as nossas aflições, e Ele sabe tudo o que está passando no teu coração, tudo o que está nas tuas emoções. O Senhor está sondando os nossos corações. Como diz aquela música, sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, porque tu me conheces. A palavra de Deus diz que se nós fizermos a nossa casa lá no abismo, lá o Senhor vai, lá o Senhor está conosco também. Sonda-nos, Senhor, nessa noite, Pai. Sonda-nos, Senhor, sonda-nos. Tu conheces, Pai, os nossos pensamentos. Tu conheces, Senhor, como nós estamos nessa noite, e cada um, Senhor, possa trazer assim para si, para dentro do seu coração, aquilo que pode trazer esperança. Ó Deus amado, Deus querido, nós somos a tua igreja. E assim como esse salmo que foi, Senhor, entoado aqui neste momento, que fala, Senhor, que é bom, que é maravilhoso, que o Senhor ordena a bênção quando a tua igreja está reunida. Nessa noite é uma noite de reunião, onde a tua igreja, Senhor, tem o propósito, tem, Senhor, o desejo, Pai, de buscar a tua santa presença. Entrar nos teus átrios com ações de graça, entrar na tua presença com hinos de adoração e louvor, Senhor, esse é o nosso desejo, porque se não for esse o nosso desejo, Senhor, não há por que nós estarmos aqui. A tua palavra diz, Senhor, que quando nós buscamos ao Senhor, e eu estava lendo há pouco tempo ali sobre a intercessão do teu Filho amado Jesus, quando ele orava por nós, ele dizia: Pai, guarda-os na tua verdade. Eu estou indo para ti, mas eu preciso, Pai, que tu guardes-os na tua verdade, para que tu, Senhor, possa os livrar de tudo aquilo que o mundo talvez venha oferecer para os teus filhos. Esta é a oração que Jesus fazia por nós, porque a missão dele já estava sendo finalizada. Então, igreja, nessa noite, qual a tua motivação para estar aqui? Oxalá que seja para adorar ao Senhor,
para que os teus olhos se voltem para o Senhor nessa noite, em adoração, em confissão, em arrependimento. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós nessa noite, Pai, nós queremos entrar nas tuas portas com gratidão, porque, Senhor, tu és a nossa motivação. Diga isso no teu coração, igreja. Diga isso no teu coração: Senhor, eu estou aqui hoje à noite porque tu és a minha motivação. Eu saí de casa nesse dia chuvoso porque tu és a minha motivação. O teu Espírito me impeliu a estar aqui nessa noite, Jesus, porque tu és a minha motivação. Senhor, tu estás aqui nesse lugar. E nós, como igreja, nessa noite, Pai, nós queremos te adorar. Nós, como igreja, nessa noite, nós queremos tocar o teu coração. Nós, como igreja, nessa noite, Senhor, queremos, Pai, nos arrependermos diante de ti. Porque, Senhor, nós podemos enganar o mundo todo, mas nós não enganamos a ti, Senhor. Então, nesse tempo, Pai, que estamos, Senhor, cada um refletindo no seu lugar, que cada um, Senhor, possa confessar os seus pecados, que cada um, Senhor, possa ser purificado dos seus pecados, e depois, Senhor, sendo, Pai, purificados e restaurados pelo teu sangue, Jesus, eles possam sim, Senhor, não receber mais nenhuma acusação do diabo sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Você tem autoridade no nome de Jesus. Não é só o pastor, não é só o irmão Albair, não são só os presbíteros, não são só os diáconos. Aquele que conhece Jesus, aquele que se rendeu a Jesus, tem autoridade para chegar na presença do Senhor Jesus, pela vida de Jesus e pelo sangue de Jesus. Então, nessa noite você possa tirar do teu coração, querido e querida, um novo cântico ao Senhor. Que nessa noite o teu coração se encha de gratidão pelos feitos do Senhor. Olha para as grandezas do Senhor, olha para o amor do Senhor derramado na tua vida. Olha para o perdão do Senhor derramado na tua vida. Como eu falei, eu não sei o que se passa na tua vida, mas o Rei Jesus sabe. O Espírito Santo sabe e te conhece muito bem. E Deus, o Pai, Ele também te conhece, porque Ele te formou. Então adore ao Senhor, celebre o nome do Senhor, cante com alegria nessa noite para o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Nós queremos apresentar a pequena Maria Alice, que está aqui conosco hoje, com a sua mãezinha, a Pâmela. Nós queremos, como igreja, apresentar ao Senhor. Se precisar do meu celular, irmão Val, está na mão aí. Convidar a Pâmela para vir à frente, não sei se tem mais alguém da família. Vamos para cá e vamos apresentar ao Senhor. Senhor meu Deus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui em Teu nome. Muito obrigada pela vida da Maria Alice, Senhor, que ela possa ser amparada pelo Senhor, guiada pelo Senhor, até a sua vida, até a sua vida adulta. Obrigada, dê sabedoria a Pâmela para criá-la nos Teus caminhos, o seu pai também.
Que o Senhor abençoe muito a vida dessa família, Senhor, porque eles são presente do Senhor. Eu te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu ainda quero ler o Salmo 121 para a Maria Alice. O Salmo 121. O Salmo 121 declara assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o teu socorro, Maria Alice. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dorme nem cochila aquele que te guarda. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é quem guarda a sua sombra, à sua direita. De dia o sol não vai fazer mal, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo o mal. O Senhor guarda agora a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Declaramos então a vida da Maria Alice consagrada ao Senhor Jesus. Amém. Amém. Cobrimos a vida dela com o sangue de Jesus. Declaramos que todo o dia da Maria Alice é para a glória do Senhor. Amém. 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 E... domingo passado, então, foi a entrega de kits de material escolar. Não temos aqui todas as imagens, mas tem aqui um resumo da programação de domingo passado e queremos que você festeja com a gente, celebre conosco. Pode apagar a luz e passar aí para nós. Vamos ficar em pé? Eu quero que você... Vou dar o pastor Cristian vir aqui à frente, que vai ministrar a palavra para nós. Eu quero que você dê um abraço na pessoa do seu lado, diga para ela que bom que você veio. Amém. Nós aqui é um casal de amigos nossos, eu descobri que lá da fronteira também, de São Gabriel, né? Olha aí. E eu sempre compro ali no mercado onde ele trabalha. É bom ter amigos que trabalham no mercado, né? Amém, queridos? Hoje nós vamos da quarta mensagem do texto de Marcos, capítulo 10, de 46 a 52, sobre o milagre da cura do cego Bartimeu. Foram uma série de mensagens. Hoje nós vamos fechar com a quarta mensagem. O pastor Cristian vai ministrar hoje conosco essa palavra. Estenda a igreja, sua mão para cá, e vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela vida do teu filho aqui conosco, Pai, por esse presente do Senhor nas nossas vidas e também no teu reino e para a cidade, Pai. Queremos te agradecer.
Obrigado também pelos nossos irmãos e amigos que estão aqui, por aqueles também, Senhor, que Aleluia. nos acompanham na transmissão, por aqueles que vão assistir após o culto também, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, que essa noite, através da instrumentalidade do Teu Filho, o Senhor esteja derramando o pão que vem do céu, Pai, Amém, Senhor. sobre cada um aqui esta noite. Abre os céus, dá a Tua visão, mostra, Deus, os Teus caminhos, faz o que precisa ser feito, Pai, opera Teus milagres esta noite. Obrigado, Senhor nosso Deus, também pela semana que o Senhor nos deu, onde o Senhor, Pai, movimentou a igreja, Deus, nas casas, Aleluia, visitando verdade, Senhor. famílias, cuidando de pessoas, Pai. E nós estamos aqui esta noite para celebrar, Aleluia. como igreja, as misericórdias, a bondade, a fidelidade e adorar ao Senhor, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 As crianças, né? As crianças até 11 anos de idade, de 4 a 11 anos de idade, estão indo aqui para o culto infantil. Nós já compramos 2 móveis essa semana ali para a salinha das crianças. Estamos aos poucos mobiliando ali a sala das crianças. Eu quero te convidar então agora a sentar e receber a ministração nessa noite. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Pode se sentar, irmã. Pode se sentar. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Aê. Quero agradecer o pastor Genesi, agradecer a Deus em primeiro lugar, que Deus me dá a oportunidade de congregar nesse ministério. Me sinto muito honrado, muito lisonjeado de estar na presença de Deus, com muito temor ministrar a palavra aqui hoje. O pastor Genesi, semana retrasada, pastor, não quer ministrar a semana que vem? Eu falei, não, ministra o senhor já está com a série aí, segue, né? Então você vai ministrar no último dia. Ele já ministrou tudo. Olha a responsabilidade que Deus colocou sobre a minha vida, né? De finalizar um mês de mensagens falando do cego Bartimeu, quando o pastor já ministrou tudo e mais alguma coisa. Mas sempre Deus tem algo mais para nós, amém, igreja? E eu tenho certeza que hoje tem muita coisa para nós aqui da parte de Deus. Eu falei para vocês aqui já algumas vezes que eu ministro um pouco diferente do pastor Genesi. Eu quero te convidar a olhar para essa pessoa que está do teu lado. Eu detestava fazer isso quando um pastor mandava eu fazer na igreja. Mas hoje eu me vingo de vocês. Olha para a pessoa do lado aí, seu aí, e fala assim, hoje, vamos lá, gente, vamos acordar. Domingo nós estamos na casa de Deus. Hoje é o dia de encontrar o caminho. Qual é o caminho? Jesus. Amém? Gente, vocês que não me conhecem, eu sou o pastor Christian. Eu já estou na caminhada há algum tempo. Já estou aí seguindo os passos de Jesus. E hoje, quando eu coloquei os pés aqui dentro da igreja, falei, Senhor, que o Senhor me use de uma forma que seja da sua vontade, não a minha vontade, mas a do Senhor, como todas as vezes o Senhor vem me usando. Eu quero pedir para vocês estender as mãos para cá. Sei que o pastor já orou, já intercedeu sobre a minha vida, mas eu quero orar mais uma vez. Eu gosto muito, antes de eu ministrar, de eu orar e pedir que o Espírito Santo conduza a palavra a partir de agora, que não seja mais eu, mas seja Ele. Amém? Então vamos lá. Querido Deus, querido Pai amado, obrigado, Senhor. Que a partir desse momento, Senhor, o Senhor me cubra debaixo das suas asas. Cubra-me com teu sangue, Senhor, pois há poder no sangue de Jesus. Pai, que a partir desse momento não seja mais eu, mas seja o Senhor, que eu seja apenas um instrumento nas suas mãos, ó Pai. Que o Senhor abra os meus ouvidos espirituais, os meus olhos espirituais, que o Senhor coloque no meu coração o sentimento do teu coração, e que as palavras que saiam da minha boca não sejam minhas, mas sejam de ti, Senhor. Que o Senhor ministre também, Senhor, a mim, a toda a sua igreja hoje, de acordo com a sua vontade, não com a minha vontade, não com a vontade de nenhum homem aqui, nenhuma mulher, Senhor. Que a sua palavra venha a transbordar, que ela venha a ser algo extraordinário e sobrenatural sobre mim, sobre toda a sua igreja hoje, ó Pai. Eu declaro em nome de Jesus que há poder no seu nome, Jesus. Pois só tu, Senhor, és capaz, através do seu Santo Espírito, nos convencer e convencer aquele
que pode estar com o seu coração ainda, Senhor, fechado. Que o Senhor vá abrindo os corações, preparando para que eles recebam as boas novas de Ti hoje, para a honra e glória do Seu santo nome. Amém, amém e amém. Amém, igreja? Amém. Meu irmão, ó, eu sou assim, ó, eu gosto de ouvir o glória a Deus, eu gosto de ouvir o aleluia. Não é para mim, é para Ele, é para Jesus. E a gente tem que provocar o nosso milagre. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas hoje é um dia que o caminho é Jesus. E quando a gente quer realmente que algo seja transformado na nossa vida, a gente tem que se colocar no caminho. Vocês vão entender conforme vai se desencadeando a ministração. Eu, antes de começar a palavra, hoje à tarde eu estava meditando e o Espírito Santo colocou algo muito importante no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Eu até salvei no meu celular, eu não sou de fazer isso, mas eu estava orando por esse culto de hoje, e eu quero falar para vocês da beira do caminho. Começar explicando a vocês o que é a beira do caminho, segundo a Bíblia. Olha para vocês, ver o que é a beira do caminho. A beira do caminho simboliza uma posição de estagnação espiritual, passividade e marginalização, representando quem está próximo da verdade, o caminho que é Jesus, mas não caminha nela. É um local de espectadores, exclusão social ou falta de frutos espirituais. Isso é muito bem explicado na parábola do semeador e do cego Bartimeu. O pastor já ministrou sobre o contexto da geografia de Jericó. Ele já ministrou que o cego Bartimeu, ele não nasceu cego, né? A Bíblia aponta porque ele teve algum tipo de problema, com complicação. Depois ele pede para Jesus a voltar a enxergar. Já nós vamos chegar lá. Por que eu estou falando de beira do caminho? Porque o evangelista Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, que nós vamos falar hoje, que é Marcos 10, do 46 ao 52, acredita-se que ele era o jovem que estava lá em Marcos 14, do 51 ao 52. Se o irmão Val puder colocar aqui, Marcos 14, do 51 ao 52. Ele escreveu o Evangelho de Marcos baseado naquilo que ele era discípulo de Pedro. Acredite-se que Pedro converteu João Marcos. Ele fez a primeira viagem missionária dele com o apóstolo Paulo. Ele não é da formação original dos 12 apóstolos que nós conhecemos, mas ele veio a escrever relatado e baseado nas pregações de Pedro. E quando Jesus está para ser preso lá no Getsêmani, esse versículo, eu acredito muito que foi o próprio Marcos que participava, isso não está na Bíblia. Isso aqui atribui-se a estudos, tá? Que olha só o que diz em Marcos 14, 51. Um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram. O próximo, irmão Val. Mas ele largou o lençol e fugiu nu. Presta atenção, nós vamos falar de caminho. Ele estava lá, no local que Jesus foi preso no Getsêmani, esse menino, esse jovem, mas ele não estava no caminho, ele era apenas um espectador. Ele apenas observava de longe. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque muitas vezes nós podemos estar dentro da igreja, inserido dentro do corpo da igreja, nós achamos que conhecemos Jesus, nós achamos que caminhamos com Jesus, mas nós estamos apenas como espectadores, observando de longe, achando que conhece Jesus. Nós estamos à beira do caminho, observando às vezes muitas pessoas serem abençoadas, muitas pessoas receberem o seu milagre, muitas pessoas tendo a sua família restituída, mas nós não estamos verdadeiramente com o nosso coração em Jesus Cristo. Nós apenas estamos ouvindo falar de Jesus, nós não o conhecemos verdadeiramente. E nós só conhecemos Jesus quando nós nos colocamos verdadeiramente no centro da vontade de Jesus. Enquanto nós tentamos caminhar no centro da nossa vontade, não dá certo, querido, querida. Não vai dar certo,
Pastor, por que o senhor está falando isso? Coloca o verso 52 lá para mim de novo, irmão Val. Ele estava lá num lugar santo, seguindo, curioso, mas olha lá o que acontece. Mas ele largou o lençol e fugiu nu. Quando veio a prova, quando Jesus foi preso, esse jovem foge nu. Ele estava coberto apenas com um lençol. Ele não estava revestido, ele não estava no centro da vontade. E isso muitas vezes acontece com nós. Nós achamos que estamos revestidos. Eu estou em casa, eu vou ali na igreja. Estar na igreja não significa estar na presença de Cristo. Estar na igreja não significa que você está livre de ataques. Estar na igreja não significa que você está livre de uma enfermidade. Estar na igreja não significa que você está livre de sofrer uma dificuldade financeira. Estar na igreja não significa que você está livre de sofrer uma depressão. Estar na igreja não significa que você não vai ter uma dificuldade no teu relacionamento, no teu casamento, com seus filhos, na tua escola, na própria igreja. Mas quando nós esquecemos do ambiente, mas nós nos colocamos no centro da vontade de Jesus, as coisas acontecem. As coisas começam a formar, as coisas começam a conspirar ao nosso favor. Por quê? Porque nós não estamos mais fazendo a nossa vontade, e sim a vontade de Jesus. Nós não estamos mais apenas caminhando por caminhar. A gente se coloca no caminho e entrega a nossa vida verdadeiramente a Cristo. Amém? Eu só fiz um rodeiozinho aqui, agora que nós vamos para a palavra. Glória a Deus. Tem gente na live, irmão Val? Tem? Quero pedir para o pessoal que está na live compartilhar essa mensagem, compartilha com mais umas 50 pessoas. Seja um canal de bênção na vida de alguém nessa noite. Seja um canal de bênção na vida de um irmão, de um amigo, de um parente, de um desconhecido. Manda aí para o grupo da família, para o grupo dos inimigos, manda para tudo aí, irmão. Hoje nós estamos num dia de carnaval. E vocês que estão aqui hoje, quem está na festa de carnaval está celebrando, sabe o que significa o carnaval? Festa da carne. Mas você hoje escolheu vir aqui, na festa do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos para a palavra? Eu vou ler a palavra aqui. Se você trouxe Bíblia, quantos trouxeram Bíblia aqui hoje? Erga a mão, quero te ver. Olha lá. 1, 2. Quem tem Bíblia no celular? Amém. Eu vou encorajar vocês a pegar a Bíblia de vocês agora. Eu vou fazer um ato com um pastor, um grande amigo meu. Eu gosto muito disso que ele faz. Erga a sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos declarar. Vocês vão repetir comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. O que vocês têm? O Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos para a palavra? Então vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 46 ao 52. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Repete comigo, beira do caminho. Mais uma vez, beira do caminho. Amém. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Repete comigo: coragem. Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Hoje Jesus está chamando cada um de vocês aqui na igreja. Está chamando cada um de vocês para se colocar no caminho dele. Amém? Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre,
que eu possa ver de novo. Repete comigo, que eu possa ver de novo. Amém. Hoje vocês vão ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente, não foi depois, não foi amanhã, não foi um mês depois, foi imediatamente, passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Amém? Eu não vou entrar mais em detalhe teológico, o pastor já deu aula para nós durante 3 semanas. Eu vou para a prática do texto. Um homem que está à beira do caminho, vocês repetiram comigo lá no início. Beira do caminho, eu já falei para vocês o que significa beira do caminho. Um homem que nasce saudável, mas não teve livre de perder a visão. Um homem que tinha uma família de relevância lá, aqui na Bíblia, porque se não fosse, se o pai de Bartimeu não tivesse relevância, e se Bartimeu não tivesse relevância, vocês podem ter certeza que não estava nas Sagradas Escrituras. Um homem, com certeza, com uma família relevante em Jericó. Mas, quando uma pessoa tinha alguma deficiência naquela época, quando uma pessoa sofria de alguma enfermidade, ou ela era cega, ou ela era surda, ou ela era muda, ou ela era coxa, que vamos resumir, uma pessoa paralítica, ela era vista pela sociedade como se tivesse uma maldição sobre a vida dela. Que a família sofria de uma maldição, que aquilo era um motivo de ninguém se envolver, tanto que eles eram proibidos de entrar no templo para adorar. Não se podia entrar uma pessoa com nenhum tipo de deficiência dentro da casa de Deus para fazer a sua adoração. Então imaginem vocês como que esse menino, que o cego Bartimeu, que enxergava, que deveria ter uma família estruturada, e passa a ser cego, passa a ser rejeitado pelas pessoas, passa a ser mal visto pelas pessoas, passa a ser motivo, muitas vezes, o que hoje a nova geração chama bullying, né? Motivo de gozação dos outros ele deveria ser. Isso é eu que estou falando, porque eu gosto muito de imaginar naquela cena, naquele contexto bíblico. Um homem que deveria se sentir rejeitado. A sociedade deveria olhar para ele com maus olhos, com discriminação, com tudo que vocês imaginar. Por que você está falando isso, pastor? Porque hoje nós vivemos uma geração que, se alguém cai, muitas vezes, irmão, nós somos os primeiros. Eu vou me incluir nisso. Às vezes apontar o erro da pessoa. Nós temos que começar a nos colocar no caminho, pois a acusação não pertence a mim, não pertence a você. A acusação ela vem do diabo. Que nós possamos ter compaixão com quando o outro cai. Hoje eu fui fazer uma visita com o pastor Genesi. Um homem que caiu, mas ele está entrando nos caminhos. Ele está tentando se consertar. Que nós possamos ser instrumentos de refrigério, uma palavra de conforto. E quem sabe também, muitas vezes, um momento de socorro de alguém, numa ajuda, num alimento, num material escolar, mas principalmente no servir a Cristo Jesus. Eu já falei aqui, vocês não estão aqui sentados no banco apenas para cultuar a Deus. Deus não nos chama para essa terra somente para ficar ouvindo o pastor falar. Deus não nos chama nessa terra somente para ficar no grupo dos amigos ali, para somente ministrar dentro da nossa casa, para somente salvar aqueles que estão próximos de nós. Não, o segundo mandamento qual que é? Qual que é o segundo mandamento, igreja? Vou falar para vocês: amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo não é amar o irmão Ricardo e a irmã Albair. Eles já se amam, eles já são um casal consolidado, eles já amam os filhos. O próximo é aquilo que a gente não conhece. O próximo é aquele que muitas vezes está aqui dentro da igreja, por algum motivo se perde no caminho,
E nós, em vez de buscar, em vez de amar, em vez de constranger com amor, muitas vezes nós vamos lá e ainda condenamos o irmão. Isso não é igreja. Está na hora da igreja levantar verdadeiros adoradores. Pessoas que se colocam no caminho. Lucas 15, tem 3 parábolas lá em Lucas 15, não precisa colocar não, irmão Val. Tem a parábola do filho pródigo. Quero ler um versículo aqui do filho pródigo para vocês, que nós vamos falar de caminho. Olha só o que diz lá em Lucas 15, no verso 18. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta. Repete comigo, caminho. De volta para a casa do meu pai. E ao chegar lhe confessarei, pai, pequei contra o céu e contra ti. A parábola do filho pródigo é um menino que está dentro da casa. São 2 irmãos. Vamos ter uma história muito conhecida na Bíblia, todos aqui que têm um pouquinho mais de caminhada conhecem. O filho, o mais novo, ele pede a parte da herança para o pai dele, sai da casa do pai, vai para o mundo, gasta com fé. Vamos citar o exemplo do carnaval. Ele deve ter ido para o carnaval, irmão, aí. Ele deve ter ido para os cabaré da vida, que a Bíblia diz que ele foi para o cabaré. Não é eu, não vou entrar no texto para nós não tomar muito tempo. Ele se perde no caminho, mas um dia ele está alimentando os porcos, comendo da comida do que sobrava dos porcos, e ele cai em si, a Bíblia vai dizer. A consciência dele é retomada. E o que ele faz? Ele lembra do caminho, irmão, ele volta para a casa do pai. Nós temos também a parábola da ovelha perdida, das 99. Uma ovelha se perde no caminho. O bom pastor vai e busca essa ovelha. Só que sabe qual que é o problema da parábola da ovelha perdida? Muitos não querem passar pelo que aquela ovelha, que ela é pega lá quando ela está perdida no caminho, e nunca querem passar por aquele tratamento. Quando uma ovelha se perdia, no costume, na época, o pastor, ele pegava a ovelha, colocava ela sobre os ombros, quebrava as pernas dela, para que ela ficasse por um tempo nos ombros do pastor, para que ela sentisse o cheiro do pastor, para que ela vivesse a maior parte do dia nos ombros do pastor, para que ela não se perdesse mais e se acostumasse a seguir o pastor. Caminho. Ela teve que passar por um processo, muitas vezes doloroso. Um processo doloroso. Imagina alguém pegar você hoje e quebrar as 2 pernas. Falar, agora tu vai andar comigo 24 horas aqui para sentir meu cheiro, para aprender que eu sou o caminho. O problema é que hoje dentro das igrejas, a maioria das pessoas vem e querem só o caminho. O problema é que as pessoas hoje vêm dentro da igreja e só querem a bênção. Só querem viver o milagre. Não querem sair da beira do caminho, elas querem pular do estágio beira do caminho para o estado bênção. Veja o cego Bartimeu. Ele estava à beira do caminho. Quando ele ouve, Jesus está vindo. Jesus está vindo. E dizem para ele, o que ele faz? Ele começa a gritar. Ele grita, Jesus, filho de Davi. A pergunta que eu quero te fazer, você está gritando? Vocês estão gritando? Vocês estão, como diz a palavra de Deus, vocês estão chegando na casa de vocês, fechando a porta do quarto e indo para o secreto falar com o Pai? Vocês estão no caminho? Vocês estão orando? Vocês estão jejuando? Vocês estão se arrependendo dos seus pecados, assim como esse que eu acabei de falar do filho pródigo? Caindo em si com os seus pecados, confessando ao Pai? Pedindo perdão ao Senhor? Você está pedindo perdão ao seu irmão, ao seu filho, à sua esposa, ao seu marido? Você está reconhecendo os seus pecados? Estar no caminho é se autoconhecer também. É saber que nós somos falhos. É saber que nós somos pecadores. Quem aqui hoje não pecou? Se tiver alguém que não pecou aqui, erga a mão, que se erguer vai ser arrebatado agora. Só tem uma pessoa aqui que não pegou hoje. A Maria. Pura. Poucos dias de vida. Que condenação que tem sobre a vida de uma criança que não sabe nada ainda da vida. Purinha, limpinha.
perfeita, filha de Deus. Tanto que nós, evangélicos, não batizamos crianças. Por quê? Porque ela ainda não entende, nós não só apresentamos, assim como Jesus foi apresentado ao tempo. Mas ela já está sendo colocada no caminho. Ela já está no caminho. Eu vi uma menina ali agora, há pouco ali, eu fico notando às vezes, uma pequenininha que estava ali, eu não vi mais ela. Eu acho que é essa daqui, ó. Você está com a Bíblia, não está? Ou ela? Você está com uma Bíblia pequenininha, não está? Está no caminho. Exemplo. Exemplo. Para mim é exemplo. Né? Muitas vezes eu pergunto propositalmente, todo culto vocês vão ver eu perguntar quem trouxe Bíblia. Nós estamos nos perdendo no caminho, gente, como cristãos. Muitas vezes tem gente que não carrega a Bíblia de vergonha. Tem vergonha de carregar a Bíblia, pastor Genesi. Como que eu vou ter vergonha de carregar 66 livros debaixo do meu braço? Que aqui está o manual da minha vida, de como eu devo agir como homem, como pai, como amigo, como pastor que eu sou hoje, para a honra e glória do Senhor, porque se dependesse de mim eu jamais seria. Porque a chamada é de Deus, não é do homem. Como que eu não vou ter um livro desse? Não adianta você ter lá, no Salmo 23, lá na tua casa, uma Bíblia aberta com a página amarela. O caminho, ele muitas vezes, ele nos exige renúncia. Ele nos exige passar por situações que aos olhos dos homens pode ser vergonhoso, mas você vai estar agradando a Jesus. O cego Bartimeu começa a gritar. Eu fico imaginando o povo do lado dele. Cala a boca, cego. Fica quieto. Para de perturbar o homem já tem coisa demais, você já está cego. Eu fico imaginando, irmão Ricardo. O senhor acredita que as pessoas não falariam isso para ele lá naquela época? O senhor acredita que as pessoas poderiam começar a zombar dele, mandar ele calar a boca na época? Fica quieto, cego. Para de perturbar Jesus. Mas ele não deu bola para aquele que estava do lado. Eu fico vendo na hora da adoração na igreja, muitos ficam sentadinhos, olhando para o teto da igreja, bonito o teto, mas não é o teto que é para olhar. Fica olhando para o vizinho do lado, fica de bibi, e Jesus já está aqui. E Jesus já está na adoração. Eu hoje falei, Senhor, eu vou falar de caminho, Senhor, por favor, me dê uma confirmação na hora do louvor, porque eu estou com temor danado de levar essa mensagem para a igreja, que muitas vezes é dura. Aí qual que foi o segundo louvor? Caminho no deserto. Aí, meu irmão, quando Deus fala comigo, eu obedeço mesmo. Eu já chorei ali no louvor. Quando ele veio, esse louvor já me comove, já o Espírito Santo já me toma. E nós temos que passar por processos. Nós somos obrigados a passar por provas que nós não queremos. Exemplo, Davi, quando ele é ungido rei de Israel. O pastor falou de Samuel. Samuel é levado à casa de Davi. Unge Davi. Davi é ungido rei de Israel. Para onde que ele vai depois da unção? Que ele recebe de Deus o poder para ser rei de Israel? Volta para o pasto. Por que ele volta para o pasto? Ele tinha que ser preparado. Ele tinha que passar pela preparação. José, olha o caminho de José. Conta para os irmãos do sonho, sonhador. Como diz o gaúcho, cagam José a pau. Jogam na cisterna. Vendido como escravo. Vai para a casa de Potifar. Começa a servir com excelência. Acusado de abuso sexual. Jogado numa prisão. Um padeiro e um copeiro. Quando você sair daqui, lembre de mim. 2 anos depois. Lembraram que José estava lá, irmão Ricardo. Ele é levado até Faraó. Interpreta o sonho de Faraó. Vira governador do Egito. Mas e o processo que ele passou? Será que quando José recebe a visão de que ele seria grande entre os irmãos dele, será que se ele tivesse recebido a visão do processo, do caminho que ele passaria, ele seguiria Jesus? Seguiria Deus? Eu fico com essa dúvida.
Mas ele em nenhum momento, quando você pega a história de José, você vê José reclamando. Ele passa pelo processo. O problema é que nós queremos vir no culto hoje e que amanhã os boletos amanhã são pagos. O problema é que nós queremos vir no culto hoje e queremos que um casamento, uma história que ela, por anos, ela vem sendo escrita de uma forma deturpada, que seja que nem o gênio da lâmpada, né? Pum, mudou, deu certo. Irmão, vou ser bem honesto, bem sincero, eu sou muito sincero e transparente nas pregações. Tudo na vida exige um processo. Você quer ser próspero? Vá trabalhar, vá estudar, vá se capacitar, vá se destacar da multidão, grite, faça o extraordinário. Se você quer ser bem sucedido, quer ser curado, procure muitas vezes ajuda da medicina. Tem muita gente que eu vejo, não, Deus vai fazer o milagre, mas também não se move para nada, né? Não vai no médico, não cuida da saúde. Deus vai restaurar meu casamento, mas não tem a humildade de pedir perdão para o marido ou para a esposa na hora de uma discussão. Acha que é sempre o certo. E casamento é 100%, não é 50-50. Já conversei isso com o pastor Genesi. Hoje não sou casado. Mas eu falo com autoridade, porque quando eu perdi o meu casamento, eu achava que era 50-50. Há 20 anos atrás. Eu perdi meu casamento, a minha esposa me traiu, eu descobri a traição, e eu não tive estrutura para perdoar. Eu perdoei ela anos depois. Ela me traiu, eu indo na igreja, ela me traiu com um macumbeiro, batuqueiro. E eu descobri. Mas hoje eu honro a vida dela, eu oro por ela, intercedo pela vida dela e quero que Deus faça ela uma mulher feliz e que ela seja salva lá no final. Que ela procure verdadeiramente procurar Cristo. Caminhos, processos vão existir. Vão existir na sua vida, não tem como. Nós somos obrigados a passar pelo processo. Mas quando Jesus vem, a gente tem que provocar o milagre. A gente tem que fazer igual Bartimeu, gritar, se agarrar em Jesus e ir no caminho. E quando a gente encontra Jesus, a gente tem que fazer o quê? Amanhã eu vou na igreja. Não, é hoje. Eu estou disposto a servir, eu estou disposto a fazer a diferença no meu emprego, na minha casa, na minha família, com meus amigos, no supermercado, na padaria, na farmácia, no hospital, por onde eu for. Eu vou falar de Cristo, eu vou seguir Ele. Nós temos que seguir Jesus, gente. Nós estamos vivendo uma geração perigosíssima, que ser crente, ser evangélico, ser cristão é modinha, e não é. Não é um louvor que vai estar aqui com um painel de LED gigantesco, que eu já preguei em igreja com painéis de LED que vocês não têm ideia, parece um show gospel, irmão Baí. Mas a presença vazia na igreja. A presença vazia, você não escuta ninguém dar um glória a Deus, um amém, um aleluia. Você olha na mensagem, as pessoas, a hora que você está pregando, as pessoas estão no celular, estão conversando, com conversa paralela, fora do caminho. Fora do caminho. Uma igreja avivada não significa ter um louvor, um espetáculo. Não, uma igreja avivada são pessoas cheias do Espírito Santo de Deus e exalando o bom perfume de Cristo. Pessoas que estão querendo realmente provocar o seu milagre. Pessoas que estão dispostas a renunciar às suas vontades para viver a vontade de Cristo. Pessoas que querem verdadeiramente impactar a sua casa, impactar o seu bairro, impactar a sua escola, impactar o teu trabalho com aquilo que Jesus está fazendo de transformação na sua vida. Seja um agente causador de milagres. Grite, se for preciso. Se humilhe. Aquele ditadozinho, os humilhados serão exaltados. Querido, tem uma triste notícia para te dar, isso é jargão popular. Que aí a gente pensa que alguém me humilhou, você me humilhou? Você vai ver só, eu vou ser exaltado. Esquece isso, é balela. Aqueles que se humilham diante do Senhor serão exaltados. Esquece. Não tem como uma vida dar certo se eu não sigo a Jesus Cristo. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu, na minha vida profissional, eu trabalho
há anos no mesmo ramo, na mesma empresa, com vendas. Era cheio de altos e baixos. Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Eu também ia na igreja altos e baixos, irmão. Não pensa que porque hoje eu estou aqui pregando que eu também era um amor que eu não era, não. Eu era um perdidão do mundo aí. Me desviei depois de convertido, caí. Mas todas as vezes que eu caí, que eu senti a mão de Deus sobre a minha vida, não foi a mão de Satanás. Muitas vezes o diabo está quietinho lá e nós estamos colocando a culpa nele, pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes. Eu não atribuo nenhuma, irmã, nenhuma queda minha ao diabo. Sabe por quê? O diabo ele vem para tentar. Caio se eu quiser, porque se eu estiver no caminho, eu permaneço firme. Eu estava fora do caminho. Fora do caminho. Por isso que eu caí. Mas quando eu descobri que ficava muito melhor na presença de Jesus, o mundo hoje pode estar caindo lá fora, irmão. Pode derrubar o mundo lá, pode estar dando um temporal lá. Mas eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Quando nós temos Jesus, nós temos tudo. Tudo e muito mais. Vou ler alguns versículos para vocês do que é caminho. Olha para vocês, que lindo aqui na Bíblia, que eu anotei. Dê uma olhada nisso. Que coisa linda. O Salmo 119, no verso 105. A palavra de Deus é luz para o caminho, direcionada à vida do fiel. Olha o que diz o Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Ele fará alguma coisa? Parte das coisas ou é tudo? Tudo ele fará. Quando você tem que fazer o quê? Tem uma condicional. Entregar o caminho. Seguir Jesus. Agora, se você quer seguir Jesus pela metade, irmão, se contenta com a metade. Se contente com a vida medíocre. Tudo que é mediano é medíocre. Tudo que eu faço extraordinário, tudo que eu faço a mais, eu vivo a mais. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Olha o que diz Provérbios 3,17. Os caminhos de sabedoria são caminhos de deleites, e todas as suas veredas são de paz. Tem tribulação no caminho com Deus? Tem. Tem prova? Tem. Mas quando a gente tem o Espírito Santo avivado, quando a gente tem a presença de Jesus, a paz que excede todo entendimento, ela nos toma. E nós passamos a encarar as dificuldades, as batalhas com tranquilidade. Quer ver só o cara que um sinal que você está passando luta porque você não está na presença, no caminho, começa a quebrar as coisas suas do nada. Você vai guerra espiritual. Ah, meu carro queimou um negócio na minha casa, queimou uma geladeira, queimou a luz, queimou isso. Vive quebrando as coisas dentro de casa. Isso é batalha espiritual, irmão. Está na hora de você se blindar, de você se colocar no caminho. É os sinais que Deus nos dá. E a gente às vezes coloca lá, é Satanás. Não é não, viu? Não é não. Tem coisa que Satanás leva nas costas dele sem nem ele ter passado perto, porque o diabo ele não anda ao nosso redor, ele anda ao nosso derredor, diz a palavra. Nós somos templos do Espírito Santo. Quantos aqui creem que possuem o Espírito Santo dentro de si? Quantos aqui já foram batizados pelo Espírito Santo? Eu fui. Então, nós somos blindados pelo Espírito Santo. Então, nós somos muitas vezes... nós somos obrigados a colher coisas que nós plantamos. Se eu planto chuchu, eu vou colher o quê? Melancia? Não, eu vou colher chuchu. Se eu planto limão, eu vou colher laranja, vou colher bergamota? Não, você vai colher limão, irmão. Então, preste atenção naquilo que você vai semear. Naquilo que você vai colher, aquilo que você semear. Ponto final. Para fechar aqui essa lista de caminho. De 2 Samuel, no capítulo 22, no verso 31. O caminho de Deus é perfeito. Pastor, você acabou de falar que José passou por tanta coisa, mas o caminho de Deus foi perfeito na vida de José. Se ele não tivesse passado pelo processo, ele não seria governador do Egito. Davi teve que passar pelo processo, matar leão, matar urso, matar cobra, matar escorpião, matar isso, matar aquilo. Teve que ser corajoso para quando ele foi encarar Golias. Que ele pegou a aljava dele. Ele rodou. Ele teve a humildade
Davi, ele era especialista na aljava, irmão, pode ter certeza. Tanto que ele escolhe as pedrinhas lá de acordo que eram as pedrinhas pequenininhas, que era para pegar na cabeça do Golias e derrubar. A pedra não matou, o que matou foi que ele cortou a cabeça depois de Golias. A própria espada de Golias. Mas quando ele gira a aljava, em nome de quem que ele vai para a batalha? Em nome do Deus de Israel. Ele dá aquela pedrada, o gigante cai. Ali começa o ministério de Davi, mas não no nome dele, no nome de Deus. E nós às vezes queremos nos vangloriar, às vezes de uma pequena conquistazinha assim na nossa vida. Comprei um carro novo, posta lá na internet para todo mundo ver. Está jantando lá na casa do fulano, está postando lá na internet. Trocou de emprego, posta lá na internet. Começa a postar de Jesus lá, irmão. Menos de ti, mais de Cristo. Sabe por quê? Eu não tenho nada contra quem faz isso. Mas quem te deu isso foi Deus. Se Deus está te permitindo viver coisas extraordinárias, exalte e engrandeça o nome de Deus. Comece a andar nos caminhos de Cristo Jesus. Comece a fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Tem muita gente que vem para a igreja durante anos, está aqui todo domingo, toda semana, não acontece nada na minha vida, pastor, meu irmão, não vai acontecer. Quando você não se colocar no caminho e seguir, não vai acontecer. Renúncia dói demais. Dói demais. Quando eu me converti, lá vai o homem agora, pastor, fica rico nas costas dele. Vai dar dinheiro para pastor. E as festas? Eu hoje não sinto falta de festa. Eu não sinto falta de ter um casamento. Eu não sinto falta se eu tenho 5 mil reais na minha conta, se eu tenho 50 centavos, para mim é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque hoje eu tenho Jesus. Que hoje eu ando nos caminhos de Jesus. E aqueles que andam no caminho, de nada passam falta. Ele provê. Um povo sai do Egito, liberto, pedindo, clamando por 400 anos de escravidão. Moisés lidera esse povo no deserto, esse povo vê maná caindo do céu, esse povo tem coluna de fogo durante a noite, ar-condicionado, irmão. Naquela época já tinha ar-condicionado quente de noite, porque no deserto é frio para dedéu de noite. Durante o dia, nuvem cobrindo, água saindo de pedra, água amarga sendo transformada em água potável. Moisés subindo no monte, vendo a presença de Deus ali. E quando Moisés desce, o povo faz o quê? Bezerro de ouro. Está no caminho, está ali, na beira do caminho. Eles não estavam no caminho. Moisés se descuida um pouquinho, o povo faz um bezerro de ouro para adorar, esquece Deus. Tanto que vejo muitos pregadores falando: deserto é lugar de preparação, deserto é lugar de passagem. Realmente, irmão, é lugar de passagem. Só que aquele povo lá, você sabe quantos da geração antiga entrou na terra prometida? Nenhum. Entraram os filhos, os puros, porque desobedeceram a Deus. Deus matou todo mundo no final, por desobediência, por não estar no caminho. Aí eu não prospero, eu coloco a culpa no meu emprego, eu coloco a culpa na economia do país, eu coloco a culpa no meu chefe, eu coloco a culpa no meu colega de trabalho, eu começo a reclamar que a pessoa não serve, que fulano isso, fulano aquilo. Meu irmão, isso não é de Deus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Lembre-se disso, eu quero que vocês saiam hoje com isso aqui gravado no coração de vocês. Agora eu vou explicar por que muita gente vem na igreja, está na presença, mas não está no caminho. Está na presença, mas não está no caminho. Hoje vocês estão na presença, mas tem que colocar no caminho. Olha aqui agora, eu vou ler a parábola no próprio Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a parábola do semeador, para vocês entenderem o que é estar na beira do caminho. Marcos capítulo 4, no verso, vou ler do verso 3 em diante. Escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Repete comigo, beira do caminho. E vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu em solo rochoso,
onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e os focaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em terra boa. Outra, enfim, caiu em terra boa. E deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus acrescentou: quem tem ouvidos, ouça. Onde você quer estar hoje? Uma reflexão que eu quero deixar para vocês. À beira do caminho? Beira do caminho não é lugar de crente estar. Beira do caminho não é lugar de nenhum de nós aqui permanecemos. Está na hora de nós se levantar nesse bairro, nessa comunidade, nessa cidade de Capão da Canoa. Porque Deus está à busca daqueles que querem verdadeiramente seguir o seu Filho. Deus está em busca daqueles que verdadeiramente querem entregar os seus caminhos a Ele. Olha o que diz lá em João 14, no verso 6. Assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? A Bíblia nos diz a todo momento que nós temos um caminho a seguir. Eu fiquei muito feliz hoje de estar ministrando aqui, porque falar do caminho é muito bom. Mas eu não posso tratar do caminho como sendo ruas de ouro, como prosperidade. Eu não posso tratar do caminho como um caminho tranquilo. Somos nós que semeamos mal. Somos nós que muitas vezes tomamos más decisões e passamos por processos ruins e passamos por situações difíceis. E mesmo quando semeamos coisas boas, às vezes vem o dia mal. A palavra de Deus diz aí em Mateus 6,34: para cada dia basta o seu próprio mal. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós muitas vezes cantamos isso. Mas quando vem a dificuldade, mas quando nós estamos no caminho, a gente passa por elas dando glória a Deus, irmão. A gente passa por elas agradecendo a Deus, porque eu falo que muitas vezes na adversidade é que se criam grandes coisas, é na adversidade que nós conseguimos encontrar a face de Cristo. Eu encontrei a face de Cristo nos piores momentos da minha vida, porque eu não tinha outro plano, irmão. Ou eu me encontrava com Jesus ou eu morria. Ou entregava o meu caminho verdadeiramente a Cristo e seguia Ele, ou eu ia morrer. A depressão ia me arrebentar, a dificuldade financeira ia me arrebentar, a falta de sentir as pessoas me amar. Eu tinha uma dificuldade, eu tinha que ter a necessidade de ser aprovado por pessoas. Hoje eu não estou nem aí se vai me aprovar ou não. Eu tenho que ser aprovado por Cristo. Eu tenho que fazer igual o cego Bartimeu: Senhor, eis-me aqui todos os dias. Eu acordo de manhã: Senhor, obrigado pela oportunidade de me dar mais um dia. Que o Senhor me ajude a me negar a mim mesmo, renunciar às minhas vontades. Que eu tome a minha cruz e te siga por onde o Senhor me levar. Essa é a minha oração todo dia de manhã. O problema é que hoje todo mundo acorda e fala: Senhor, Mário, está precisando pagar uma conta. Ô, irmão, vai trabalhar. Vai se capacitar para ser um profissional melhor. Vai estudar, vai buscar sabedoria. Eu acabei de ler para vocês, sabedoria. Eu orei para essas crianças na semana passada, para que elas crescessem em sabedoria. Sabe por quê? Herança que você pode deixar para o teu filho: educação. Trilha essas crianças, estão tudo aqui hoje me olhando. Eu adoro quando um jovenzinho, quando um adolescente fica assim, ó, vidrado me olhando quando eu estou pregando. Porque está no caminho. Porque vai crescer em sabedoria. Porque vai entender que sem Jesus não são nada. Vão ser pessoas melhores por onde for. Vão se encher da presença, vão exalar o bom perfume de Cristo. E nós adultos, às vezes, temos dificuldade de fazer isso, pregar o nosso caminho. Deus está falando: vai para a esquerda. Não, você quer ir para a direita.
próprio Deus diz a Josué: Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Caminho é centro. Caminho é centro. Eu tenho que estar no centro da vontade de Deus. Deus vai me usar aonde eu for, onde vocês forem, se vocês estiverem no centro da vontade de Deus, e ponto final. O que tem que acontecer hoje? A semente tem que encontrar o solo fértil hoje. Tem crente pedindo a mesma coisa há anos. Para com isso, ouve a palavra, deixa a palavra entrar no teu coração, abandona essa depressão, isso não pertence a crente, abandona esses vícios, abandona esse negócio de falar: eu vou na igreja, minha religião, eu vou lá, eu adoro Deus no domingo e está tudo certo. Não está não, tem que fazer a boa diferença todos os dias. A gente tem que falar de Cristo por onde a gente vai, a gente tem que dar o nosso testemunho para edificar a fé do irmão. Meu irmão, só do fato de você estar aqui hoje é um milagre. É um milagre. De nós acordar todos os dias saudável. É um milagre. Nós temos que ser gratos e andar no caminho. Deus me trouxe aqui hoje, pastor Genesi, irmão Val, para falar de caminho. Ele me trouxe aqui hoje para que vocês entendam que sem Ele nós não somos nada. O cego Bartimeu, quando ele é curado, na mesma hora, ele é curado. Ele estava à beira, mas ele sabia que estava vindo Jesus. Ele sai da beira, ele se coloca no caminho. Quando ele é curado, ele recebe a bênção dele, a cura dele. Ele segue o caminho com Jesus. Deus hoje me trouxe aqui para dizer para vocês: sai da beira do caminho. Está na hora de vocês serem os protagonistas da história de vocês. Está na hora. Não coloca dependência em homens. Maldito do homem, a Bíblia diz, que confia no próprio homem. Vou melhorar: maldito do homem que confia no patrão. Maldito do homem que confia no dinheiro. Maldito do homem que confia demais na medicina. Maldito do homem que confia no próprio homem. Está na hora de você colocar a tua vida nas mãos de Jesus. Ele veio e deu a vida por mim e por você. Uma morte terrível. Morte de cruz. Essas coisas que nós vemos aí na TV, Jesus indo lá para a Via Dolorosa, carregando a cruz com um shortzinho. Não, irmão, era nu. Era despido, açoitado, humilhado, sem nenhum pecado. A crucificação era a maior humilhação da época. A família era maldita, mal vista pela sociedade o resto da vida. Será que ele fez esse sacrifício em vão? Essa morte de cruz, será que não vale nada? Não mexe com você? Eu mexo mais comigo. Eu vou falar para vocês, eu não daria vida por ninguém aqui dessa forma. E desafio qualquer um aqui levantar e falar: não, eu daria, eu ia para a cruz por qualquer um aqui. Pode ir pelo teu filho, pela tua esposa. Quero ver se você dá a vida sua por um estuprador, por um traficante, por um alcoólatra, por um viciado em droga, por uma adúltera, por um adúltero, por um fornicador, por um assaltante. Eu quero ver se você dá a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Ele não amou alguns no mundo, Ele amou o mundo de forma igual a todos nós. Então que nós possamos andar no caminho, que nós possamos verdadeiramente estar na presença do Senhor, parar de olhar o quintal do vizinho, parar de achar que o pastor Genesi tem que fazer tudo sozinho, parar de achar que a irmã Albair e o irmão Ricardo tem que fazer tudo sozinho aqui na igreja. Não, Deus está convidando vocês hoje para vir para o caminho. Jesus me trouxe aqui hoje para dizer: vem para o caminho, vem para esse caminho. O caminho é suave, o fardo dele é leve, o jugo dele é suavezinho. Deus tem planos para você, meu querido, minha querida. Planos de bem, planos para te fazer prosperar.
Você não veio nessa terra para comer o pior da terra, eu não acredito nisso. Eu não estou falando de que você vai ser um milionário, não. Não, longe disso, que eu não prometo riqueza para ninguém. Riqueza, eu falo assim, ó, Deus abençoa as pessoas, abençoa. Mas nem todos vieram para ser milionário, mas para viver uma vida pelo menos tranquila. Uma vida em paz, com a vida organizadinha, filhos na escola, deixar um legado para os filhos, um estudo. Não é dinheiro que você tem que deixar para o teu filho, você tem que deixar um legado para o teu filho, para a tua filha. Dinheiro, irmão, acaba. Eu já perdi. Eu confiei demais no dinheiro. Quando eu falei para vocês que caí, eu perdi 2 milhões de reais. Fiquei devendo mais um ainda. 3 milhões. Mas Deus restitui. Quando eu voltei para o caminho, Ele me restituiu. Em tudo. Em tudo. Sabe por quê? Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Eu não conheço uma pessoa na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que Deus não honrou. Desde que tem uma condicional. Mateus 6,33, em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e toda a sua justiça. Olha só o que diz lá. Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e toda a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus me trouxe aqui hoje, busca o caminho. Busca a face de Jesus. Ele nos amou. Ele amou a nós do jeitinho que nós somos. Mas que hoje você seja o provocador do teu milagre. Não confie no pastor. Você não precisa do pastor para provocar o teu milagre. Você não precisa de mim aqui, vir aqui, eu botar a mão na tua cabeça. Você não precisa que eu faça uma campanha de jejum e oração pela tua vida. Eu posso interceder sim, isso é o papel do cristão. Posso sim vir aqui alguém aqui na frente hoje orar e ela ser curada, mas não é eu que curo. É a tua fé. Eu só sou o instrumento. Eu costumo dizer que muitos têm dons. E os dons são dados igualzinho para todos nós aqui. Um tem o dom de profetizar, outro tem o dom de orar em língua, um tem o dom da cura, outro tem o dom de ministrar a palavra, outro tem o dom. Deus dá o dom igualzinho para cada um de nós. Só que tem que acabar esse negócio de vir no domingo, recebe a mensagem, fica na beira do caminho, vai acontecer o quê? Eu li lá na palavra para vocês. Vai morrer, não vai frutificar. Pega essa palavra de hoje, coloca no teu coração e fala: Senhor, a partir de hoje, eu vou seguir o Senhor, eu vou seguir os teus caminhos. Eu quero verdadeiramente ser um discípulo. Eu falei para o pastor Genesi essa semana, falei: pastor, sabe quantas vezes aparece a palavra crente na Bíblia? Ele falou: pastor, não me lembro. Eu falei: 3 vezes. Crente é quem crê. Só isso. A discípulo, 267 ou 276 vezes, se eu não me engano. Se você é discípulo, você tem que fazer o quê? Quando você vai seguir alguém, quando a gente somos discípulos, a gente é aluno de algum professor. Quando nós somos discípulos, nós temos que seguir o nosso professor. Nós temos que imitar o nosso professor. Nós temos que ser o mais parecido possível com o nosso professor. Isso é ser discípulo de alguém. Mas para mim ser discípulo de Cristo, eu tenho que fazer o quê? Seguir o caminho. Nós somos obrigados a seguir o caminho. Obrigado. Eu vou ler só mais um versículo, depois o irmão Val vai colocar para vocês um louvor que Deus colocou no meu coração. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Olha o que Jesus, eu vou repetir esse versículo, eu já falei para vocês, eu quero que vocês entendam de uma vez por todas o que é caminho. Está lá em João, no capítulo 14, no verso 6. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha o peso disso aqui, gente. Às vezes a gente vai meditar na palavra e não presta atenção. Olha o que Jesus está falando aqui. Eu sou, Ele é o eu sou. O caminho, não tem outro caminho. Ele não é o descaminho, Ele é o caminho. A verdade. É mentira? Não, Jesus é a verdade. E a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje é dia de você sair da beira do caminho, querido. Hoje é o dia de você fazer igual aquele cego. Provocar o teu milagre.
Hoje é o dia de você realmente entender que não há outro caminho na sua vida. Sabe por quê? Para viver o extraordinário. Não troque um momento de prazer. Não troque um momento de carnaval. Não troque um momento de uma janta com um amigo, de um churrasco, para não estar na presença de Deus, para não estar no caminho de Cristo. Sabe por quê? Essas coisas passam. É uma sensação de bem-estar momentâneo. Sabe por quê? Porque a gente não pode trocar um momento por uma eternidade. No final, nós temos que estar na presença do Pai. Nós temos que estar na eternidade ao lado do Pai. Porque muitas vezes o momento pode te condenar, não está. Mas quando você se entregar verdadeiramente, entregar os teus caminhos, vai acontecer igual nesse louvor que o irmão Val vai colocar para vocês agora aqui. Presta atenção nesse louvor, que coisa linda. Depois eu quero orar por vocês. Pode colocar. Comece a declarar. Pode abaixar o som, irmão. Que não haverá mais depressão sobre a sua vida. Comece a declarar que hoje você se encontrou com o caminho. Comece a declarar que hoje você vai se colocar no caminho. Comece a declarar que não haverá mais choro durante as madrugadas. Comece a declarar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida sobre a sua vida. Eu quero te encorajar. Você que hoje percebeu que estava fora do caminho, mas que quer verdadeiramente seguir a Cristo, renovar os seus votos com Jesus, e que Ele é o único e suficiente Salvador da tua vida, que Ele é o caminho, a verdade e a vida da sua vida. Eu quero te encorajar a vir aqui na frente. Quero convidar a irmã Albair para estar aqui orando. Quero convidar o pastor Genesi para estar aqui na frente orando por vocês. Pode vir que tem mais gente, não tenha vergonha não, irmão. Vai ficar com vergonha hoje? O cego Bartimeu ficou com vergonha, o milagre dele não seria provocado se tivesse ficado com a boca fechada. Não tenha vergonha, nem que você está aqui caminhando na igreja há tanto tempo. Vamos declarar que hoje acabou, que hoje o inferno perdeu, que hoje Satanás perdeu mais uma vez, ele já nasceu derrotado. Jesus te trouxe nesse mundo, irmão. Deus te trouxe para que você tenha vida e vida em abundância, para que você ande segundo a vontade dele, não a sua, para que você seja próspero nessa terra em tudo que você for fazer, para que ele seja os caminhos, para que você tenha um caminho tranquilo, um caminho suave. É sobre isso. Um dia esse amor me encontrou. Toda vez que eu lembro que ele me achou, não tem como, irmão, eu não me caí em lágrimas na presença do Senhor. Ele constrange a gente com o amor dele. Ele não quer que a gente chore de tristeza, sim, chore pelo amor dele, chore pelas grandes coisas que ele faz nas nossas vidas. Pode ter certeza, hoje você está tomando a tua melhor decisão de renovar esse voto com ele. E eu oro de todo o meu coração para que vocês não desviem mais desse caminho, mas sigam o caminho de Cristo. Vocês jovens que estão aqui na frente, vocês são luz para essa terra. Que vocês façam uma boa diferença na vida dos pais de vocês, dos amigos de vocês, dos colegas de escola. Que Deus prospere vocês e muito, vocês cresçam muito em sabedoria. Porque a sabedoria ninguém pode tirar de vocês, dessas pequenas, dessas coisas ricas que Jesus colocou na terra. Feche seus olhos, coloca a mão no teu coração, quero orar por você. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por cada vida, por cada alma que veio aqui à frente hoje. Que essas vidas perceberam, Senhor, que não há outro caminho se não for Tu, Pai. Que não existe outro caminho a não ser o Seu, Pai. Que essas pessoas, Pai, se coloquem no centro da Sua vontade a partir de hoje. Que essas pessoas, Senhor, estejam disponíveis, Senhor. Que nenhuma guerra, que nenhuma prova, que nada, Senhor, os desvie dos seus caminhos. Que nada os impeça de avançar, Senhor,
segundo o teu reino, segundo a tua boa vontade. Enche eles, ó Senhor, com o seu Santo Espírito. Capacita eles, ó Pai. Capacita esses pequenos, Senhor. Capacita esses pequenininhos, ó Pai. Seus discípulos, Senhor, suas discípulas. Pai, eu oro para que essas crianças, ó Pai, as más companhias não se aproximem deles. Que nem um homem se aproxime dessas meninas. Que nem uma mulher mal intencionada se aproxime desses meninos que aqui estão, Senhor. Para que eles sejam bem-sucedidos, que eles encontrem pessoas, ó Pai, que estejam no seu caminho. E quando os dois se unirem, Senhor, sejam para seguir ao seu caminho para levar as boas novas. Por isso eu já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, pela vida dos que são mais velhos, que estão aqui na frente, que entenderam que só o Senhor é o caminho, que entenderam, Pai, que eles têm que gritar, assim como o cego Bartimeu, e provocar o seu milagre. Que eles entenderam hoje, Senhor, que a semente tem que cair no solo fértil. Que a semente à beira do caminho não prospera, mas a semente que encontra o solo fértil, ela gemina. E ela prospera a 30, a 60, a 100 vezes mais. Eu declaro que a semente lançada aqui hoje vai impactar a vida pessoal, a vida profissional, a vida familiar, em todas as áreas da vida, Senhor, dessas pessoas que vieram aqui à frente hoje. Que aonde eles colocarem as plantas dos pés, que eles sejam luz para a vida das pessoas. Que a sua palavra seja lâmpada para o caminho deles. E que o Senhor os encha, Pai, de sabedoria. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se vocês puderem, queridos, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém. Quem quiser voltar para o lugar, pode voltar para o seu lugar. Amém. Amém. Como diz um pastor Jeremias, da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, que o Senhor tenha lavado a tua alma essa noite. Amém. Alguns lavado e outros até lavado e escovado. Amém. Glórias a Deus. Esse ano nós vamos estar ministrando muito sobre homens e mulheres posicionados diante de Deus. Não é pessoas à beira do caminho que assistem, né, as coisas acontecer, porque o reino de Deus é um reino em movimento. Jesus estava em movimento em direção a Jerusalém, à cruz, à sepultura, à ressurreição e ao Pai. A multidão estava em movimento, os discípulos estavam em movimento e Bartimeu entendeu que ele precisava se posicionar para que a sua vida fosse transformada. Então, pessoas que têm vida transformada são pessoas que se posicionam, não são pessoas que ficam à beira do caminho vendo as coisas acontecer. Eu gosto muito, querido, de contar experiências de outras igrejas, de outros pastores, de outras pessoas, mas eu gosto muito de contar também da minha experiência com Deus, que você também possa viver isso, de contar a sua experiência com Deus, do teu relacionamento, Senhor, do que Ele tem feito na sua vida. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por cada vida que está aqui hoje. Cobre, Deus, com o teu sangue, a tua palavra que elas receberam esta noite, e que esta palavra no coração de cada uma delas, Deus, seja recebido como um bom coração, um coração como um bom terreno, Pai, onde venha trazer profundidade, raízes e gerar frutos, Pai, que tragam, Deus, glórias ao teu nome. Pai, que a tua palavra essa noite não seja roubada, mas eles sejam pessoas que aprofundem esta palavra, voltem para casa ruminando esta palavra em seus corações, Pai, constrangidos com esta palavra, e esta palavra vem trazer ainda mais da tua presença sobre a vida de cada um deles. Pai, nós abençoamos a vida de cada um deles, a sua volta para casa, a sua semana, seja uma semana abençoada, próxima, cheio da tua presença, cheio do amado Espírito Santo, cheio, seja uma semana de céus abertos, Pai, para a sua vida. Declaramos, Pai, que toda arma forjada contra a sua vida cai por terra, em nome de Jesus. Amém. Quero fechar primeiramente falando para vocês como que foi a nossa semana.
Algumas pessoas aqui na igreja puderam andar comigo e ver como que foi a nossa semana. A gente pôde atender algumas famílias, né, na comunidade, visitando, atendendo em situações emergenciais. E aquilo que o pastor estava falando, querido, é verdade. Pessoas que estão numa cama, que não têm saúde, que gostariam de estar na casa de Deus, gostariam de estar em movimento. Essa semana, Deus nos deu a oportunidade então de visitar algumas famílias em situações assim. A igreja, porque a igreja não é o que está aqui, viu, Raquel? Viu, Raquel? Essa aqui não é a igreja é lá fora. Nós somos igreja lá fora, aqui nós somos povo de Deus, nós somos igreja lá fora. E durante a semana nos movimentamos como igreja, como discípulo de Jesus. Achei muito lindo assim, no grupo da igreja, como o pessoal se movimenta, né, para atender o UI, enfim. Mas eu quero dizer algo para você, como é importante a gente se posicionar e agradecer a Deus pela oportunidade e a saúde que temos. Quem estava aqui domingo passado? Levanta a mão. Domingo passado, no final do culto, uma família pediu oração por um familiar, por um jovem de 33 anos de idade. 33 anos de idade. Nós oramos, primeiramente aqui com a família, e nossa segunda atitude foi visitar esse rapaz na sua casa. Programamos então para terça-feira, após a visita ali na casa do irmão Jorge, visitar esse rapaz. Mas a família disse: pastor, o fulano, ele precisou ir para a UPA, né, para a emergência. Isso tá bom então na quarta-feira nós vamos aí visitar ele. Na quarta-feira, não, ele ainda está na UPA. Na quinta-feira, não, ele ainda está. Rapaz de 33 anos de idade. Ontem eu fui no velório dele. Ontem à noite nós fomos no velório dele. Então, querido, quando nós falamos em posicionamento, falamos em primeiro lugar em gratidão a Deus pela saúde que temos e usar essa saúde que temos para servir a Deus. E segundo, ser grato por aquilo que Deus nos dá. Eu quero fechar contando rapidamente uma história. Nós temos aqui várias crianças. A história de um homem que ele saía da loja, do shopping, com várias sacolas de compra e com os seus filhos, com alguns dos seus filhos. E um menino que estava na calçada falou para aquele homem muito rico, falou assim: o senhor poderia comprar para mim, doar para mim um agasalho? E aquele homem rico então, ele olha para o seu filho, que tinha mais ou menos a mesma idade, a mesma estatura, falou assim: filho, você pode dar o seu casaco para ele? Depois papai compra outro para você? Isso é claro, pai, sem problema. Tirou o casaco novinho, né, e deu para aquela criança, menino que aparentemente, né, o menino estava na calçada pedindo. E beleza, o menino foi para casa feliz da vida, mas enquanto ele ia para casa, ele estava pensando: puxa vida, aquele homem rico, né? Aquele homem rico, um monte de sacola de compra, que vida boa seus filhos têm. Como eu gostaria de trocar a minha vida pela vida daquele filho, daquele menino que tem um pai rico. Passado dias, aquele homem rico chegou na sua casa com a sua caminhonete e cheio de compras, cheio de sacolas e bicicleta e muitos presentes. Ele falou assim: olha, busquei várias informações até que eu descobri onde que você mora e eu vim trazer para você tudo que o meu filho tem, tudo que é do meu filho eu trouxe para você. Aí o menino respondeu: tá, mas e o seu filho? Vai ficar com o quê? Ele falou assim: não, meu filho não precisa mais, porque o meu filho, ele está com Jesus. O meu filho estava com câncer. E sabe o que ele me falou? Aquele dia que ele te entregou o casaco, quando estava indo embora, ele disse: papai, eu gostaria de trocar a minha vida por a vida daquele menino lá. Olha só,
né? Como eu gostaria de ter a vida daquele menino. Entenderam, queridos? A inversão, um menino que reclamava porque não tinha nada, mas tinha saúde, e outra criança, né, que tinha tudo, mas com 10 anos de idade foi morar no céu porque não tinha saúde. Então, queridos, a palavra essa noite é: seja grato. Amém? E a saúde que Deus te dá, sirva a Deus. Tem gente que fala assim: hoje eu não vou no culto, vou assistir o culto de casa. Cara, quando você não tem condições de ir, beleza, não tem saúde. Mas quando você tem condições e não faz nenhum esforço, eu costumo dizer: então tá, assista de casa. Quando Jesus buscar a sua igreja, assista de casa também. Quando Jesus buscar a sua igreja, também assista de casa, então, a igreja subir. Há uma brincadeira que alguns pastores, alguns amigos fazem assim. Um amigo fez comigo tempo atrás, falou assim: pastor, quando Jesus voltar, você quer ver a igreja subir? E aí eu pergunto: quando Jesus voltar, quantos aqui querem ver a igreja subir? Levanta a mão. Aí ele respondeu: não, eu quero subir junto. Eu não quero ver a igreja subir, eu quero subir junto. Amém, queridos? Segura a mão da pessoa do seu lado e diga para ela: eu te abençoe em nome de Jesus. Que você permaneça no caminho. Amém? Amém. Gente, fique à vontade, estamos encerrando a celebração. Eu vou entregar o material escolar para quem não estava na semana passada aqui, então pedir que vocês podem me procurar agora aqui, tá? Deus abençoe, tá, queridos? Obrigado por ter vindo, em nome de Jesus. Obrigado por cada um de vocês.